Orientação número 38. O abono de permanência está previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal e constitui norma de reprodução obrigatória, não sendo possível ao legislador estadual instituir regramento diverso do estabelecido no texto constitucional. De acordo com a interpretação da jurisprudência pátria, o servidor ocupante de cargo efetivo adquire o direito ao abono permanência com preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária. Não se revela necessária nenhuma medida administrativa para que o servidor tenha reconhecido o seu direito ao abono de permanência. As licitações da administração pública estadual para aquisição de bens e contratação de serviços comuns, inclusive de engenharia, independente da origem dos recursos, devem ser realizadas na modalidade pregão, preferencialmente eletrônico. Excepcionalmente e mediante prévia justificativa da autoridade competente, é admitida a utilização de pregão presencial nas licitações de que trata o item 1. As contratações com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica ou da dispensa eletrônica será obrigatória. Não há óbices para que órgãos e entes da administração pública estadual se utilizem das minutas padronizadas da modalidade pregão na forma eletrônica, elaboradas e aprovadas pela Procuradoria-Geral do Estado para os casos previstos nessa orientação administrativa. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário, é constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Deve-se assegurada a remarcação de prova de aptidão física ou equivalente à candidata que esteja grávida à época de sua realização em todos os concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Paraná. A administração deverá proceder à reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes que tenham requerido a remarcação. A remarcação não se refere a qualquer etapa do concurso, mas tão somente à prova de aptidão física. No entanto, a postergação desta etapa não impede a participação da candidata gestante nas fases posteriores, nas quais serão aplicadas as mesmas regras a todos os candidatos inscritos no certame. É possível a aprovação e nomeação dos demais candidatos habilitados, respeitada a ordem de classificação. O adiamento em razão da gestação se estende pelo período necessário para a superação da condição gravídica, cujas condições e prazos devem ser determinados pela administração pública, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias. Após a realização da prova de aptidão física remarcada, a candidata que for aprovada e classificada poderá ser empossada. Caso contrário, será empossado o candidato remanescente na lista de classificação, em posição imediatamente subsequente à do último colocado já empossado. Nos concursos em andamento, nos quais exista a realização de prova desta natureza, deve ser garantido o direito de remarcação, independentemente de previsão editalícia. Quanto aos concursos futuros, deve-se proceder à adequação dos editais de abertura com a previsão expressa do procedimento para a operacionalização da remarcação da prova de aptidão física por candidatas gestantes. O edital do concurso por si só não se revela suficiente à restrição de acesso a cargos públicos, devendo refletir o que está previsto na Constituição Federal
e em eventual lei editada com tal finalidade. Em razão do princípio da presunção de inocência, é inconstitucional a inclusão de cláusula no edital do concurso público que restringe a participação de candidato pela mera condição de investigado em inquérito policial ou processado em processo criminal. Por aplicação direta do princípio da moralidade administrativa, admite-se a eliminação de candidatos em concursos públicos se houver trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou, ao menos, de forma cumulativa, a condenação por órgão colegiado ou definitiva e relação de incompatibilidade entre a natureza do crime supostamente praticado e as atribuições do cargo concretamente pretendido, cabendo à autoridade competente a demonstração de forma motivada no caso concreto. Submete-se à reserva legal, lei em sentido estrito, a instituição de requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples inquérito ou processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Ao candidato eliminado deve ser garantida a possibilidade de apresentar recurso, ainda no decorrer do concurso, em atenção à ampla defesa e ao contraditório, cuja resposta deverá ser motivada pela autoridade responsável pelo certame. Por força do princípio da segurança jurídica, a orientação firmada não se aplica a certames já realizados que não tenham sido objeto de impugnação até a data do trânsito em julgado do recurso extraordinário do STF.